questão número 5 é uma equação trigonométrica. O que a gente tem que saber para resolver uma equação trigonométrica? Claro, tem que saber muita trigonometria, né? Identidades trigonométricas, coisas assim. As equações trigonométricas têm algumas características interessantes. Por exemplo, elas não seguem um padrão. Não é como uma equação polinomial que tem sempre o mesmo jeito, né? A mesma forma algébrica. Uma equação trigonométrica, ela pode ter qualquer combinação dessas funções. Podem estar multiplicadas, somadas. Não tem uma lógica, né? Agora tem duas providências que você tem que tomar para resolver uma equação dessa. Você observe que aqui nós temos seno de x, a tangente também é de x, aqui é de x sobre 2. E aqui a cotangente é de x. Então a primeira coisa é passar todo mundo para o mesmo arco. Aqui a gente tem misturado x e x sobre 2. Isso vai te dificultar, né? Então você ou passa todo mundo para x, ou passa todo mundo para x sobre 2. Isso é uma coisa. Outra coisa aqui é que nós temos seno, tangente e cotangente. Então, o ideal é que você passe todo mundo para a mesma função trigonométrica. Vamos começar tentando aqui ver essa questão do x e x sobre 2. Olha, tem dois caminhos aqui para seguir. Um caminho que sempre vale a pena você tentar é fazer o seguinte: é colocar todo mundo em função da tangente de x sobre 2. Tangente de x sobre 2 é uma expressão amiga para resolver essas equações trigonométricas. Se você chamar a tangente de x sobre 2 de t, você vai ter o seguinte: você vai ter uma expressão para o seno de x em função de t, é isso aqui, 2t sobre 1 mais t2. O cosseno de x também pode ser expresso em função da tangente do arco metade. É isso aqui, é 1 menos t2 sobre 1 mais t2. E a tangente de x é seno sobre cosseno, vai ficar 2t sobre 1 menos t2. Então, se você colocar todo mundo em função da tangente do arco metade, você vai ficar com uma equação polinomial envolvendo a variável t. Aí você descobre o t, resolve a equação. Sabendo o t, você descobre o x aqui. Agora, isso aqui nem sempre dá certo, tá? Não é garantido que isso aqui vai funcionar. Por exemplo, nessa equação aqui não vai funcionar esse caminho, porque fazendo isso nós vamos chegar numa equação do quarto grau, meio complicada para resolver, tá? Então, olha só, eu vou fazer isso aqui, mas vou fazer rapidinho, tá? Só para mostrar a técnica, porque muitas vezes dá certo, na maioria das vezes dá certo. Aqui nesse caso que por acaso não dá certo. Então vamos resolver, quer dizer, encaminhar a resolução dessa equação usando a tangente do arco metade. Então, fazendo aqui essas substituições, vamos ficar com o seguinte. Aqui o seno de x vai virar isso. A tangente de x é isso aqui. Tangente de x sobre 2 é t. Cotangente é o inverso da tangente. Pronto, ficou com a equação polinomial e fracionária envolvendo t. Vamos resolver isso aqui. Aqui a gente mantém essa parte. Olha, aqui dentro desse parênteses, vamos ficar com... Aqui é 2t2. Quando você reduzir ao mesmo denominador, vai ficar 1 menos t2 mais 2t2. Vai ficar 1 mais t2. Mais t2 aqui. E aqui vamos aproveitar, vamos juntar logo. Isso aqui vai ficar 8t menos isso aqui. 8t menos 1 mais t2. Isso aqui vai simplificar. Ficou 2t sobre 1 mais t2 é igual a isso sobre isso. Já posso multiplicar cruzado. Isso aqui multiplicando cruzado vai ficar 4t2.
E aqui vai dar uma continha, vai ficar 1 menos T2 vezes isso. Então isso aqui vai ficar menos T2 vezes isso. Olha só, rapaz, equação do quarto grau. Então vamos passar todo mundo aqui para o primeiro membro. Isso aqui vai ficar opa, tá errado aqui o coeficiente. T2, T2, 4T2, aqui é 2T2. Menos 8T e tem esse 1 aqui, mais 1. Pronto, ficamos com uma equação do quarto grau. Olha só, rapaz, essa equação aqui até dá para resolver, hein? Até dá para resolver essa equação, mas vai ficar complicado com radicais. Então eu vou parar por aqui. Eu fiz isso aqui só para mostrar o caminho. Tá, um outro caminho para resolver isso aqui, para lidar com arcos diferentes, x e x sobre 2, é usar o seguinte. Usar essa igualdade aqui. A tangente de x sobre 2 é a mesma coisa que seno de x dividido por 1 mais cosseno de x. Eu já mostrei isso aqui várias vezes, né? Você chega a essa conclusão facilmente usando o círculo trigonométrico. Se você colocar aqui um ângulo x e ligar a essa extremidade aqui do diâmetro, esse ângulo aqui é x sobre 2, porque é ângulo inscrito nesse arco que vale x. E você vê aqui aparecendo o seno de x, e aqui está aparecendo 1 mais cosseno de x. 1 mais cosseno de x. Então a tangente desse ângulo é seno de x sobre 1 mais cosseno de x. Vamos usar essa identidade aqui, ó, para a gente se livrar dessa tangente de x sobre 2. Quer dizer, a gente se livra do x sobre 2, a gente fica com x, né? Tá, outra coisa que eu vou fazer aqui, não é obrigatório fazer, é o seguinte, eu vou chamar o seno de x de S e eu vou chamar o cosseno de x de C. É só para ficar com a equação mais simples, tá? Algebricamente mais simples, com as variáveis S e C. Ao invés de ficar escrevendo seno de x, cosseno de x, assim você dificilmente vai se perder no meio da expressão algébrica que vai ficar. E é claro que a gente tem aqui essa relação, que é S2 mais C2 vale 1, né? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Então vamos reescrever essa equação, vai ficar assim. Seno de x, S. Aqui 1 mais a tangente é S sobre C. E aqui onde tem a tangente de x sobre 2, vamos colocar isso. Então isso aqui vai ficar S sobre 1 mais C. Aqui vai ficar 4. 4 menos a cotangente. A cotangente é o inverso da tangente, né? Então é S sobre C invertido. Tá. E agora a gente trabalha aqui com essas letrinhas. Parece que ficou uma expressão simples, né? Isso aqui vai ficar o seguinte. S que multiplica C vezes 1 mais C. Passa para lá multiplicando. Vai ficar C mais C2 mais S2. Todo mundo sobre C que multiplica 1 mais C. Isso aqui a gente pode escrever como 4S menos C. Olha só, C2 mais S2 vale 1. Então, isso aqui vale 1. Sendo assim, esse numerador é 1 mais C. E a gente tem 1 mais C aqui. Então, a gente pode cortar isso aqui, né? Corta esse 1 mais C com esse 1 mais C. Vai ficar S sobre C. Bom, é claro que aqui desde o início você tinha um denominador 1 mais C. Você tem que colocar que
o cosseno de x tem que ser diferente de menos 1, né? Restrição para não anular esse denominador. Então, vamos trabalhar normalmente e no fim a gente testa a resposta para ver se não está recaindo nesse caso aqui. Olha, então isso aqui, S2 mais C2 dá 1. Isso aqui é 1 mais C, cortou com esse 1 mais C, sobrou S sobre C. Então, S sobre C é igual a isso aqui, 4S menos C sobre S. Podemos agora multiplicar cruzado. Isso aqui vai ficar S2 é igual a C vezes isso. Então, isso aqui vai ficar 4SC menos C2. Olha só que alegria. Eu passo esse C2 para cá, vai ficar S2 mais C2. S2 mais C2 dá 1. Isso é igual a 4SC. Então, 4SC é igual a 1. E 4SC, o que lembra essa expressão, hein? Isso aqui lembra a fórmula do seno de 2x. Seno de 2x é 2 seno x cosseno x. E a gente tem isso aqui, né? Só que isso aqui, na verdade, não é o seno de 2x. Isso aqui é 2 vezes o seno de 2x. Então, isso aqui vai ficar assim. 2 vezes o seno de 2x, que é 2 seno x cosseno x. Isso aqui dá 1. Então, o seno de 2x é igual a meio. Seno de 2x é igual a meio. Agora é só resolver isso. Ficou fácil, né? Agora presta atenção que eu já vi muita gente errar isso aqui, hein? A pessoa chega nisso. Seno de 2x é igual a meio. Então 2x é 30 graus. Ou π sobre 6? Não, não é assim que se faz isso, tá? Como é que a gente resolve isso? Desenha o círculo trigonométrico. E aí você vai marcar quais são os ângulos que tem o seno igual a meio. Seno igual a meio, então você pega aqui o eixo dos senos e você marca meio. Então quais são os ângulos que tem o seno igual a meio? Tem dois ângulos aqui aparecendo. Tem esse aqui que corresponde ao 30 graus. Quer dizer, é π sobre 6. E tem esse outro aqui, ó. Muita gente esquece desse outro. Que ângulo é esse aqui? Esse aqui é o 150 graus, né? Você tem aqui um ângulo de 30 graus aqui. Se você jogar 30 graus para cá, você vai cair no 150 graus, que é 5π sobre 6. Então, para o seno de 2x ser meio, o 2x tem que ser ou esse camarada, ou então os arcos côngruos a ele. Então, isso aqui vai te dar qual resultado? Você vai ter que o 2x é π sobre 6... mais 2kπ, que é o número inteiro de voltas. Então, o x, agora você pode dividir. Agora que você colocou o 2kπ, para você ficar com os arcos côngruos, né? Um número inteiro de voltas somadas. Então, agora você pode dividir. Quer dizer, o x vai ser π sobre 12 mais kπ. Então, tem essa solução aqui. E tem essa aqui que muita gente esquece, né? Quer dizer, o 2x vai valer 5π sobre 6, mas você pode ter o 2kπ. 2kπ é o número inteiro de voltas para voltar a cair nesse ponto. Isso é o 2x. Agora você passa o 2 dividindo. O x vai ser a metade disso. O x vai ser 5π sobre 12 mais kπ. Então, isso aqui é a solução do problema. O x pode ser π sobre 12 mais kπ ou 5π sobre 12 mais kπ. Às vezes isso aqui aparece com um ângulo lá do meio, mais ou menos tanto, mas aqui não é o caso, né? Você pode deixar dessa forma aqui que já está correto.